HCQ não mata pessoas. Vocês é que são detratores. Avisa Pio Matos. Está a começar mais uma edição do programa Mais Informação, o seu programa informativo e que transmite diretamente da Vila Autárquica de Milagres, mesmo na fronteira com o vizinho Malawi. Estamos seguramente transmitindo através das nossas plataformas digitais, o YouTube, Instagram e o Facebook. Trata-se de uma edição que hoje conta com a apresentação de Artácio Nelson José, o herdeiro dos Lomões. Seguimos com o desenvolvimento desta e de outras notícias. O governador da província de Zambésia, Pio Matos, dirigiu recentemente as cerimônias de comemoração dos 5 anos de inauguração do Hospital Central de Quelimane, o maior centro de saúde de referência construído em Moçambique no período pós-colonial. Na sua locução, Pio Matos congratulou os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos pelos funcionários daquela unidade sanitária que, no seu entender, não obstante o fato de a vida pertencer a Deus, têm conseguido devolver alegria a muitas famílias. Nós vivemos devido ao Altíssimo. Ele é que nos dá a vida, Ele é que nos pode tirar, mas Ele dá sabedoria aos homens para que possam, ao longo do seu exercício, poder corrigir, resolver, curar muitas enfermidades, mas quando chega o dia do chamamento, esse não tem volta. Nós sabemos o quanto Deus é bondoso e que a morte não lhe pertence. A Ele só pertence a vida, então temos que continuar a encher os nossos corações e os nossos espíritos de fé, porque a fé nos salvará. Os funcionários desta instituição têm sabido ser os funcionários mais dedicados, porque aqui não vem a fábrica que produz arroz ou farinha, aqui só vem para salvar vidas. Essa missão de salvar vidas é uma missão que se cumpre com o conhecimento, sim, mas também com amor, com carinho e com a esperança de que o doente vai ter que melhorar. Pio Matos atacou igualmente um assunto que tem vindo a ser levado em conta em vários circuitos de opinião, segundo o qual aquela unidade sanitária tem sido um autêntico cemitério para os utentes que procuram pelos serviços de saúde naquele hospital. Mulembwe oficializa Gabinete Provincial de Preparação do 12º Congresso. Está na província de Zambésia o chefe da Brigada Central do Partido Frelimo para a assistência da província de Zambésia, Eduardo Mulembwe, desde a manhã desta segunda-feira. À sua chegada, Eduardo Mulembwe disse que a sua vinda à província de Zambésia tem como pano de fundo dois objetivos, nomeadamente a criação e oficialização do Gabinete Provincial de Preparação do 12º Congresso do Partido na província de Zambésia e a divulgação das decisões da 4ª sessão do Comitê Central do Partido. Eduardo Mulembwe começou a sua chegada na província de Zambésia por agradecer à população da província e aos membros e militantes do partido por ter confiado no partido nas últimas eleições. Não temos razões para cessar de dizer muito obrigado à população de Zambésia, particularmente aos militantes do nosso partido, pela proeza que Zambésia logrou nas eleições de 2018 e, sobretudo, em 2019. A Frelimo suplantou na província de Zambésia os seus adversários, daí a vitória inquestionável da Frelimo e do seu candidato às presidenciais, camarada Felipe Jacinto Nyusi. Por isso, temos motivos mais do que suficientes para dizer muito obrigado às zambesianas e aos zambesianos. Mulembwe não deixou de agradecer ao Basílio Monteiro, antigo chefe da brigada que dirige pelo trabalho feito. Caiu o pano do primeiro Fórum Juvenil em Quelimane. Decorreu de 27 a 29 do passado mês de outubro, na cidade de Quelimane, o primeiro Fórum Juvenil sob o lema Nutrir o futuro, empreender e inovar para uma produção sustentável. O fórum, que foi promovido pela Embaixada da França, União Europeia e a Unilikungu, contou com a participação de 50 jovens provenientes de todos os distritos da província de Zambésia e obedeceu o princípio de paridade para, além de trazer raparigas, no âmbito do empoderamento dessa camada social. Durante a cerimônia de abertura, que foi presidida por Judith Musakula Faria, secretária de Estado da província, esta deixou ficar que é apanagem do governo de Moçambique apoiar todas as iniciativas dos jovens criativos no sentido de melhorar as suas próprias condições de vida e criar no seio desta camada social oportunidade de emprego e de empregadores. Judith Musakula disse ainda que a província de Zambésia está num bom caminho no que tange a implantação de políticas e princípios conducentes à redução dos níveis de desemprego juvenil, diz respeito.
Por seu turno, o secretário do Estado de Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburg, disse que o fórum marca o primeiro passo para que os jovens da província de Zambésia estejam melhor preparados para concorrer em pé de igualdade com os outros jovens dos outros cantos do país para se beneficiar do Prêmio Jovem Criativo, um pacote recentemente criado pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego com vista a financiar projetos criativos de jovens moçambicanos. Fred Jamal apela à consciência de todos sobre a sinistralidade rodoviária. O procurador-chefe provincial da Zambésia, Fred Jamal, apela a todas as forças vivas da sociedade na província de Zambésia e não só a unir esforços visando a prevenção e combate à sinistralidade rodoviária nesta parcela do país. O apelo nesse sentido foi tornado público por aquele magistrado durante a cerimônia de lançamento oficial da Semana Nacional de Legalidade, uma efeméride que este ano celebra-se sob o lema Por uma cidadania responsável, juntos na prevenção e combate à sinistralidade rodoviária. Fred Jamal começou o seu discurso contextualizando os presentes sobre a data 5 de novembro e a Semana Nacional da Legalidade, explicando detalhadamente nos seguintes termos. O 5 de novembro foi instituído em 1981 pelo primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, que apelou os titulares dos órgãos de justiça para a necessidade do respeito pela lei e necessidade de garantir que os cidadãos tenham acesso ao direito. Para o presente ano, fomos honrados e desafiados a organizar a Semana da Legalidade. No entender do procurador-chefe provincial da Zambésia, este lema remete a cada um de nós a uma introspecção holística do atual cenário de sinistralidade rodoviária que verifica-se em cada vez mais tendência recrudescente, um pouco por todo o país, porque esta problemática tem vindo a ganhar contornos no seio da sociedade no geral. Recai sobre nós o dever de tudo fazer para evitar no máximo que eventos sinistrais aconteçam. Para tal, devemos juntar sinergias com vista a minimizar as possibilidades de ocorrência de acidentes de viação. Seguimos com outras notícias. Produtos zambesianos podem ser propriedades de indicação geográfica. Decorreu recentemente na cidade de Climane um seminário sobre a propriedade industrial, levado a cabo pelo Ministério da Indústria e Comércio, a fim de fazer o levantamento de produtos típicos zambesianos que poderão concorrer para aprovação como produtos de indicação geográfica. Durante a cerimônia de abertura do seminário, Pio Matos, governador da província de Zambésia, mostrou-se satisfeito com a iniciativa e pediu a todos os intervenientes para que façam um trabalho afincado, isento e proativo, no sentido de, no final, a província ver aprovados alguns produtos típicos da terra como propriedades intelectuais de indicação geográfica. Pio Matos começou por agradecer. Congratulo o Ministério da Indústria e Comércio por ter escalado a nossa província para que juntos possamos identificar os produtos de referência geograficamente, para que possam, de facto, ter uma marca específica e própria e que isso possa deixar ficar um registro que vai valorar o produto em referência. A importância da propriedade intelectual em geral e da propriedade industrial em particular pode dar valor acrescentado aos nossos produtos, não apenas os produtos tecnológicos, mas também os produtos agrícolas. Moçambique ainda sofre com efeitos do consumo do sal não iodado. Terminou nesta segunda-feira, 1 de novembro, a Semana Nacional de Consciencialização para o Consumo do Sal Iodado em Moçambique, uma semana que contou com várias atividades desenvolvidas pelos vários intervenientes no subsetor. Durante a abertura da Semana de Consumo do Iodo, um minério bastante importante para a saúde humana, pois apresenta informações que ajudam a desenvolver a tiroide, responsável pelo desenvolvimento cognitivo e controle de temperatura humana. O representante da Unicef na província de Zambésia, Michel Chimeza, esclareceu que o país em geral e a província em particular estão numa situação menos abonatória no que tange ao consumo daquele minério, diz respeito não obstante o fato de estarmos banhados pelo Oceano Índico. Michel Chimeza disse na sua intervenção que sal iodado é o sal no qual se junta o iodo durante a sua produção em pequenas quantidades que não mudam o sabor do sal. A Semana Nacional do Sal Iodado é o momento de nos voltar a lembrar sobre os benefícios do sal iodado para a saúde da população e o desenvolvimento da criança, a baixa injecção de alimentos ricos em iodo, que são normalmente produzidos nas zonas com solos deficientes, disseminarão o consumo do sal não iodado. Para Michel Chimeza, a escolha do lema deste ano foi pertinente na medida em que
Este lema leva-nos a uma reflexão sobre o consumo do sódio que se encontra no sal, que é um dos fatores principais de risco para o desenvolvimento de doenças não transmissíveis como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, síndrome metabólica e câncer gástrica. Aqui é fundamental o baixo consumo de sal, mas sempre usando sal iodado. Passamos para a página internacional. Europa é outra vez epicentro da pandemia da Covid-19, diz a OMS. Os países europeus devem trabalhar mais para evitar que a Covid-19 se espalhe ainda mais à medida que mortes e novos casos aumentam, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde para a Europa. As taxas atuais de transmissão em 53 países europeus são de grande preocupação e novos casos estão a se aproximar de níveis recordes exacerbados para a variante Delta do vírus mais transmissível, disse Hans Kluge, da OMS, em conferência de imprensa. A região viu um aumento de 6% em novos casos na semana passada, de quase 1,8 milhão de novos casos em comparação com a semana anterior. O número de mortes aumentou 12% no mesmo período. Se a região seguir a sua trajetória atual, disse Kluge, outras 500 mil mortes relacionadas ao Covid-19 podem ocorrer na região até fevereiro do próximo ano. EUA ordena empresas privadas que vacinem trabalhadores. Trata-se de medida de saúde de âmbito laboral mais significativa aplicada nos Estados Unidos da América desde o início da pandemia de Covid-19, abrangendo um grupo de 84 mil milhões de trabalhadores do setor privado, de acordo com os cálculos da Casa Branca. Além de garantir a vacinação junto dos trabalhadores ou o acompanhamento da situação sanitária através de testes médicos, a partir de 4 de janeiro de 2022, as empresas do setor privado devem permitir que os funcionários sejam inoculados no horário laboral. Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado pela pandemia, tanto no número de mortes e de infecções, com um total de 350.431 mortes e 46.253.681 casos, segundo os dados da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Seguimos com outras atualidades internacionais. Jogador zimbabuiano perde tudo para a mulher na África do Sul. O ex-internacional do Zimbábue e atacante do Orlando Pirates, Tendai Ndoro, perdeu a sua casa e uma frota de carros luxuosos para sua esposa sul-africana, Tando Maseko, após a separação. Tendai registrou a sua casa e seus carros em nome da sua esposa sul-africana. Sucede que, após a separação, ela o expulsou, mantendo a casa e carros luxuosos em sua posse. Ndoro, que tinha a sua propriedade situada na zona de Kyalami Estates, em Johannesburg, com acesso vigiado 24 horas, com parques recreativos que incluem barragem, campos de tênis e basquetebol, quadras de netball, ginásios ao ar livre, um campo de futebol, entre outras amenidades, voltou a Zimbábue pobre e falido. Recentemente chamou a atenção após circular algumas das suas fotos nas redes sociais, parecendo frágil e doente. O fato chamou a atenção de alguns futebolistas do seu país, como Marvelous Makamba e Kuda Mashashi, que prontamente o ajudaram com algum dinheiro quando estavam naquele país para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Ghana. Seguimos com outras atualidades. O homem mais rico da história pretende doar dinheiro para acabar com a fome mundial. O bilionário americano de ascendência sul-africana Elon Musk, de 50 anos, fundador de CEO e CTO da SpaceX e também CEO da Tesla Motors, que recentemente acabou por se tornar a pessoa mais rica da história, diz que venderá 6 mil milhões de dólares em ações da Tesla e doará os lucros para o Programa Alimentar Mundial, se o diretor da agência da ONU provar que o dinheiro pode acabar com a fome no mundo, após este ter desafiado os bilionários a contribuírem para ajudar 42 milhões de pessoas. Numa entrevista à CNN, na semana passada, o diretor executivo do PAN, David Beasley, disse que uma pequena percentagem de patrimônio de Musk ou do fundador da Amazon, Jeff Bezos, ou outros bilionários, poderia resolver o problema e que poderia dar 6 mil milhões de dólares
para ajudar 42 milhões de pessoas que literalmente morrerão se não as ajudar. Este valor representaria melhor cerca de 2% da fortuna de Musk, quase 300 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes. Se a WFP, Orgânico contra a Fome Mundial da ONU, puder descrever neste tópico de Twitter exatamente como 6 bilhões de dólares resolverão a fome mundial, venderei ações da Tesla agora e farei isso. Mas deve ser uma contabilidade de código aberto para que o público veja precisamente como o dinheiro é gasto, escreveu o magnata no Twitter. Desta feita, damos ponto final à presente edição do programa Mais Informação e tenho sempre dito, é muito gratificante quando a audiência vem de si. Somos a Tumbini TV e a nossa missão é trazer para si o alento e a informação com muita CTSC, neste caso, criatividade, transparência e credibilidade. O meu muito obrigado, voltarei nas próximas ocasiões, se o Pai Celestial permitir e se o meu semelhante queira. O meu muito obrigado, até a próxima.